Olá, amigos. Com a graça de Deus, estamos aqui mais uma vez para dar sequência ao nosso estudo da Palavra de Deus, especialmente da pessoa de Cristo, das suas palavras, das suas obras, do seu caráter, do seu amor, da sua graça por nós. Eu quero convidar vocês, se puderem, a abrir a Palavra de Deus em Lucas capítulo 12, a partir do verso 35. Aqui Jesus diz assim: estejam preparados, com o corpo cingido e as lâmpadas acesas. Façam como os homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltarem das festas de casamento, para que logo abram a porta, quando ele vier e bater. Então, queridos, aqui primeiramente Jesus fala que nós devemos estar preparados. Aqui não fala assim, deixa a preparação para o futuro, para depois, para daqui um ano, daqui 2 anos. Não, aqui diz, estejam preparados com o corpo cingido e as lamparinas acesas. Bem, o verso 37, ele diz assim: bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, encontrar vigilantes, acordados, né? Despertos, sóbrios. Em verdade lhes digo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se o servirá. Bem, querido, vamos novamente insistir que a nossa prioridade é estar preparados para receber a Jesus na sua volta. Mas essa preparação consiste em conhecer Jesus aqui. Eu só vou viver com Jesus no céu se eu aprendi a viver com ele aqui. Quer dizer, eu tenho que ter uma experiência pessoal com Jesus para que ele me prepare para viver lá com ele eternamente. Se eu não tenho tempo para Jesus aqui na terra, como é que eu posso pretender viver eternamente com ele lá? O verso 38 diz assim: quer ele venha meia-noite ou de madrugada, bem-aventurados serão eles se os encontrar vigilantes. Eu quero falar um pouquinho sobre o sistema antigo de proteger as cidades. Antigamente as cidades eram muradas e em cima do muro tinham vários guardas, vários polícias, né? E esses guardas tinham de passar a noite acordados, para que o inimigo não pegasse a cidade de surpresa. E eles tinham um costume interessante. Um guarda, para ajudar o outro a ficar desperto, falava assim: o guarda fulano, quanto falta para chegar amanhã? Aquele guarda perguntava para o outro: fulano, que horas são? Quanto tempo falta para chegar amanhã? Então aqueles guardas, para que não dormissem, eles estavam em contato um com o outro, para que fossem mantidos despertos. Disso dependia a segurança da cidade. Então aqui diz assim: quer ele venha meia-noite ou de madrugada, bem-aventurados serão eles, se os encontrar vigilantes. Então, querido, nessa noite de pecado que nós estamos vivendo aqui na terra, nós precisamos estar acordados. É claro que se acordados aqui é sentido espiritual, né? Verso 39, porém, considerem isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, não deixaria que sua casa fosse arrombada. Vamos aqui a um efeito prático que Jesus menciona, né? Então, será que o ladrão avisa: olha, o senhor fulano, eu vou roubar sua casa, viu? Vou chegar aí na sua casa às 11 da noite. Aí o dono da casa, o que ele ia fazer? Ele ia ficar vigiando aquela hora. Mas como o ladrão não avisa nada, você deve estar prevenido a noite toda. Eu não estou dizendo que você deve passar a noite acordado, não. Isso aqui é no sentido espiritual. Quer dizer, você deve estar desperto, preparado para que Jesus venha a qualquer momento. Mesmo que Jesus venha daqui a 10 anos, eu não sei se amanhã eu estou vivo. Eu preciso estar preparado hoje. Salvação é para hoje. Entrega a Cristo é para hoje. Preparo para a volta de Jesus é para hoje. Amanhã não me pertence. Então, o verso 40, Jesus diz assim: estejam também vocês preparados. Estejam preparados. Observe a expressão. Verso 35 diz: estejam preparados. Verso
40, estejam preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Você sabe quando Jesus virá? Nós sabemos que ele virá, com certeza. Temos os sinais que não está longe, não? Mas não sabemos exatamente quando. Então, aqui devemos estar preparados. Verso 40 diz assim, estejam preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Agora Jesus conta uma parábola. O verso 41, Pedro perguntou, Senhor, esta parábola é só para nós ou também para todos? E Jesus diz assim no verso 40, quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor deixará encarregado dos demais servos da casa para lhes dar o sustento no devido tempo? Então aqui aparece a palavra mordomo. Mordomo quer dizer, a palavra mordomo quer dizer o maior da casa. Não é o proprietário, é aquele que cuida da casa para o patrão. Então Deus nos concedeu mordomias. Deus, nós somos mordomos do dinheiro, mordomos do tempo, mordomos da família. Então aqui diz assim, o mordomo fiel e prudente, quem é esse mordomo fiel e prudente? A quem o Senhor deixará encarregado dos seus demais servos da casa. E o verso 43 diz assim, bem-aventurado, quer dizer, feliz aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Então Deus quer nos encontrar despertos. Vocês se lembram da parábola das 10 virgens, né? Aquelas virgens dormiram e não se prepararam. As 5 virgens não se prepararam, né? Não tinha azeite nas suas vasilhas. E quando o Senhor veio, elas não tinham a luz. Mas, no verso 44, diz assim, bem, em verdade lhes digo que ele lhe confiará todos os seus bens. E Jesus diz assim, quem é fiel no pouco, será fiel no muito. Verso 45, agora aqui fala de um servo, mau servo, servo imprudente. Verso 45 diz assim, mas o que acontecerá àquele servo, se aquele servo disser consigo mesmo, o meu senhor demora para vir, e começar a espancar os empregados e empregadas, a comer, a beber e embriagar-se. Quer dizer isso aqui? É aquela pessoa que se diz cristã, mas ela não se ocupa, ela não é fiel naquilo que Deus lhe confiou. Verso 46 diz assim, virá o Senhor daquele servo em dia que não espera, em hora que não sabe, e irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando-o com os infiéis. Agora, note bem, qual é a proporção do castigo para quem conhece e para quem não conhece? O verso 47 diz assim, aquele servo que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisa digna de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E àquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Querido, nós podemos dizer que como um povo nós temos muita luz. Nós temos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, temos outros livros inspirados que nos ajudam a compreender a palavra de Deus. Nós temos nossos irmãos, nós temos Deus trabalhando por nós, Cristo intercedendo em nosso favor, temos o Espírito Santo operando em nosso coração. Quer dizer, nós temos muitos privilégios, muitas bênçãos. E aqui diz assim, 47, aquele servo que conheceu a vontade de seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, a vontade de Deus, será punido com muitos açoites. Quer dizer, quanto mais luz nós temos mais privilégios, mais bênçãos, mas temos deveres correspondentes. Deveres correspondentes. Quer dizer que se eu conheço a vontade de Deus e não faço, conhecer não é suficiente. É preciso praticar, fazer a vontade de Deus. Então aqui diz assim, aquele servo que conheceu a vontade e não se aprontou,
nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Agora, aquelas pessoas que são ignorantes da verdade, aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisa digna de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Interessante que aqui Jesus, nessa passagem, ele nos adverte para que estejamos preparados. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 5, 8 a 10, ele fala algo relacionado à mesma verdade. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, 8 a 10. Observem que palavras essenciais encontramos aqui. Verso 8, o apóstolo Pedro, inspirado, diz assim: sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistam-lhe firme na fé. Certo que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando pelos sofrimentos iguais a vocês. E o Deus de toda graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para sempre. Então, queridos, aqui o apóstolo Pedro, ele fala a mesma coisa que Jesus falou. Sejam sóbrios. Essa palavra sóbrio é contrária de ébrio. O ébrio é aquela pessoa entorpecida, a mente está obstruída. Sóbrio é aquela pessoa ativa, mente ativa, está sempre alerta. Sede sóbrios e vigilantes. E agora, Pedro fala que nós temos um inimigo muito poderoso e muito astuto. Ele diz assim: o inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como leão, que ruge procurando alguém para devorar. Se você já assistiu algum YouTube, algum vídeo dos leões caçando, dos animais predadores caçando a presa, o que eles fazem? Eles fazem um trabalho bem calculado. Eles não vão invadir um rebanho assim de qualquer maneira. Eles ficam observando, eles procuram saber qual é o animal mais fraco, mais vulnerável para atacar. E quando ele dá o salto, dá o bote, ele pega a presa. E aqui o apóstolo Pedro, ele compara o nosso inimigo com um leão. Ele diz assim: o inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistam-lhe firme na fé, certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos. Em outra parte, o mesmo apóstolo Pedro diz assim: submetei-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Olha só, não tente enfrentar o diabo com a sua força. É verdade que o diabo é mais forte que nós, mas Jesus é mais forte que o nosso inimigo. Então, eu primeiro preciso me submeter a Cristo, recebo graça para resistir a Satanás. Não posso resistir ao inimigo com a minha própria força. Eu dependo de Cristo, dependo da sua graça, dependo do seu poder para vencer o inimigo. Então, queridos, o conselho de Cristo, o conselho do apóstolo Pedro, é sede sóbrios e vigiai. Temos um inimigo poderoso e só podemos resistir. Observe a palavra de Pedro aqui: resistam-lhe firmes na fé. Quer dizer, eu só posso resistir ao inimigo se eu estou firme na fé. Está claro? E o verso 10 ele promete: o Deus de toda graça, que em Cristo chamou a sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. Queridos, dependemos de Cristo todo momento. Jesus diz assim: ide por todo mundo pregar o evangelho. Ele promete assim: eu estou convosco todos os dias
até a consumação dos séculos. Mas a lição principal aqui do texto que acabamos de ler é estar sóbrios, estar despertos, estar acordados, estar vigilantes, mediante estudo da palavra, mediante comunhão com Deus. Que Deus nos abençoe para que sejamos sóbrios e vigilantes e estejamos preparados para a volta de Jesus. Que Deus o abençoe a você, a sua família e aqueles com quem você se relaciona nesse dia. Amém. Celeste fulgor, quando salvos na